Muito bem, na aula anterior nós falamos sobre os fósseis, né? Começamos a falar sobre os fósseis e hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre a formação dos fósseis, tá? Mas antes de nós falarmos propriamente da formação dos fósseis, a gente precisa entender um pouquinho a respeito da história da Terra, tá? E eu vou falar para vocês sobre dois modelos, o modelo naturalista e o modelo criacionista, que são os principais modelos nos quais as pessoas embasam aí a origem do nosso planeta, certo? O primeiro modelo que eu vou falar para vocês é o modelo naturalista, tá? Esse modelo ele acredita que a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos e que ao longo desse período vários fenômenos aconteceram na estrutura interna e externa do nosso planeta, como a era do gelo, né, o asteroide que caiu em nosso planeta e afetou toda a natureza, certo? Esse modelo ele também ele traz um pressuposto, uma base para o modelo darwinista, né, que acredita que a natureza, o universo e tudo que existe aconteceu de uma maneira espontânea, aconteceu de uma maneira natural sem a intervenção de um ser inteligente superior. Então, eles acreditam que nós estamos num processo de evolução, assim como a gente vai verificar agora, tá? A Terra passou por um longo período aí de evolução até chegarmos no ser humano hoje como ele é, de uma maneira complexa no nosso organismo, desde a minúscula célula até os órgãos dos nossos sentidos, certo? Então olha só, o modelo naturalista ele se divide em eras geológicas, tá? E essas eras geológicas elas têm uma duração também, tá? Tem alguns períodos característicos de alguns eventos que supostamente aconteceram e aí acabou determinando o período de uma era para outra. Então nós vamos ver de uma por uma agora. A primeira era é a pré-cambriana e ela acontece de 4,6 bilhões de anos a mais ou menos 541 milhões de anos, tá? É onde acontece o surgimento dos primeiros organismos vivos. Ela dura mais ou menos, segundo a visão naturalista, 3,9 bilhões de anos, certo? A segunda era é a era paleozoica e ela dura mais ou menos aí 290 milhões de anos. Durante esse período, teria acontecido o aparecimento dos primeiros seres vivos, né, como as conchas, peixes, anfíbios, répteis. Nós temos também a primeira grande extinção em massa de animais marinhos e a formação da Pangeia, que é aquele continente único que vocês já estudaram lá em geografia. A terceira era é a era mesozoica e ela teria durado mais ou menos 185 milhões de anos, certo? Nessa era, nós temos ali o surgimento dos primeiros dinossauros e mamíferos, né? E das primeiras aves. Temos também o início da fragmentação da Pangeia. Temos também a segunda grande extinção em massa, inclusive a dos próprios dinossauros. E a última era, né, a última era geológica é a Cenozoica, que ela dura mais ou menos aí de 66 milhões de anos para cá, até hoje, até os dias de hoje. Então o que teria acontecido nessa era? Teria acontecido a evolução dos seres humanos, o aparecimento dos primeiros primatas e a diversificação dos mamíferos. Isso segundo a visão naturalista darwinista, como eu já expliquei para vocês. E agora, o modelo criacionista, né? Vamos falar um pouquinho sobre o modelo criacionista. O que acredita este modelo? O modelo criacionista bíblico, ele assume uma posição de que todos os organismos vivos, do mais simples até o mais complexo, foram criados por Deus ao longo de uma semana literal, e de acordo com o relato bíblico de Gênesis. E então, nessa perspectiva,
a Terra ela teria cerca de 6.000 anos, beleza? Então nós temos aqui, ó, as eras geológicas também no modelo criacionista, e eu vou explicar para vocês um pouquinho a respeito da diferença que ela tem do modelo naturalista. Vamos lá. No período pré-cambriano, perdão, segundo o modelo criacionista, nesse período não tem um tempo determinado, tá? É um tempo indeterminado, onde o planeta Terra está disforme e vazio segundo o relato de Gênesis, beleza? O período cambriano ele ocorre por volta de 6.000 anos atrás, tá? E é nesse momento que acontece a criação dos elementos que compõem a Terra, a criação da matéria, né? Deus ele realiza ali o processo criativo em 6 dias e descansa no 7º. E isso está lá em Gênesis 1 e 2. O próximo período, né, da nossa era geológica, segundo o modelo criacionista, é a era paleozoica e ela dura mais ou menos 150 dias, né? E nessa era acontece chuvas torrenciais durante 40 dias, propriamente o dilúvio. Acontece também a queda de grandes asteroides, acontecem rupturas na nossa crosta terrestre, acontece nesse momento a fossilização de peixes e répteis, incluindo os dinossauros. Nós temos também o soterramento de imensas florestas e também a formação de camadas sedimentares, certo? Então acontece neste momento do dilúvio. E a era mesozoica, segundo o modelo criacionista, nós temos ali neste momento que dura 74 dias erupções vulcânicas pelas rachaduras na crosta terrestre. Temos o abaixamento das águas devido à ação dos ventos muito fortes, também está relatado na Bíblia. E nós temos o aparecimento do cume dos montes. Então, esse período aí de 74 dias seria a era mesozoica, segundo a visão criacionista. E nós temos a nossa última era, que é a era cenozoica, que durou de 140 dias até os dias de hoje. O que aconteceu, então, nesta era de 140 dias? Aconteceram a secagem das águas proveniente do dilúvio, a diminuição do impacto de asteroides, o equilíbrio gradativo da crosta terrestre, o início da formação dos ecossistemas atuais que nós temos hoje, a redução do nível do mar, o soterramento dos mamíferos e o surgimento das camadas de fósseis, certo? Então olha só, falando um pouquinho para vocês sobre o dilúvio, né, foi uma catástrofe que aconteceu uma chuva torrencial durante o período aí de 40 dias, houve quedas de meteoros, como eu já falei para vocês, houveram terremotos também, e isso ajudou no rompimento da crosta terrestre, que posteriormente deu origem às placas tectônicas e acabou se desfazendo ali a Pangeia, que era um único continente, como vocês já estudaram em geografia, tá? E graças a esse fenômeno do dilúvio é que ocorre a fragmentação e a separação dos continentes que nós temos hoje, que é a Europa, a América, a Oceania, a África e a Ásia, certo? Antes havia apenas um continente e graças a essa catástrofe universal, que é o que nós acreditamos, segundo o relato bíblico, aconteceu a separação ali dos continentes, certo?